Ora viva, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham, boa tarde aos meus amigos brasileiros, aqueles que apoiam o meu canal, boa tarde a todos aqueles que são meus telespectadores. Bem, espero que vocês tenham passado bem o final de semana, eu passei bem, estou bem de saúde, graças a Deus. E um pouco triste, um bocadinho triste porque, como vocês conseguem ver, o meu Arsenal perdeu o jogo. E isto complica praticamente as contas. Não sabemos, ou não sei, se vamos conseguir vencer o título da Inglaterra ou não. Mas as coisas não estão nada boas por aqui. Mas tudo bem, é jogo. Temos que aceitar perder e ganhar, não é? O mais forte venceu, o mais fraco perdeu. Faz parte do jogo. Bem, espero que as coisas possam melhorar, mas queria tanto que esta época a gente conseguisse levar pelo menos o título. Bem, vamos fazer um bocadinho um pouco o nosso périplo pelo mundo inteiro. Vamos fazer uma pequena viagem pelo mundo do futebol. E neste caso concreto nós vamos começar a partir da Inglaterra, não é? Na Inglaterra nós sabemos que tivemos lá dois jogos importantíssimos na Liga Inglesa, assim como também em Portugal tivemos um jogo muito importante. E entre outras partes do mundo também, incluindo o Brasil, também tivemos um jogo aí importantíssimo entre Santos e o Fluminense. Uau, um jogo que vai dar muito o que falar. Bem, em suma, eu estou aqui exatamente para trazer um pequeno resumo daquilo que foi o final de semana a nível da Europa, a nível do Brasil e África e Ásia de forma geral, ou seja, de forma geral aquilo que foi o futebol a nível mundial. Bem, em primeiro lugar, eu vou começar com um jogo do sábado, na Inglaterra neste caso, em que nós tivemos um jogo entre o Chelsea da Inglaterra contra o Manchester United. Nós esperávamos que o jogo fosse diferente, esperávamos que o Chelsea jogando em casa pudesse vencer o jogo, mas não aconteceu. Bem, como não aconteceu, então o Manchester United esteve bem, jogou bem, conseguiu marcar apenas um único gol e conseguiu sair de Stamford Bridge, neste caso, no estádio do Chelsea com 3 pontos. Então é muito vantajoso para ele, para o Manchester United, uma vez que o Manchester United já estava na terceira posição e acabou consolidando de forma muito robusta a posição do terceiro lugar, o que lhe dá acesso direto à Liga dos Campeões ou à Champions League. Foi um jogo muito bonito. O Chelsea não foi exatamente aquilo que nós esperávamos um resultado diferente do Chelsea, mas não aconteceu, como eu tenho dito sempre, é questão de jogo e vamos andando. Bem, depois tivemos um jogo no domingo, que é praticamente o propriamente dito jogo de líderes, neste caso, entre o Manchester City e o Arsenal. O Arsenal foi na casa do Manchester City, no Etihad Stadium, para conseguir arrancar 3 pontos, mas não foi possível. O Arsenal jogou bem a primeira parte, para mim pelo menos convenceu-me que jogou bem, mas a segunda parte não foi exatamente o Arsenal que nós tínhamos e acabou tomando praticamente 2-1, ou seja, o Arsenal perdeu na casa do Manchester City por 2-1, um resultado que acaba tirando praticamente o favoritismo ao Arsenal para a corrida do título, tendo em conta que o próprio Manchester City tem mais um jogo em atraso. Significa que se ganha o próximo jogo o Manchester City, o jogo em atraso, estaria a igualar com os mesmos pontos que o Arsenal, o que vai complicar ainda cada vez mais as contas do Arsenal. Bem, era um jogo que o Arsenal, pelo menos se pudesse vencer, manteria as expectativas, estaria em sonho, ia manter os sonhos de ser campeão, mas não aconteceu, então, o que significa que a qualquer momento o Arsenal pode perder o título, né? Ele já teve aquela diferença de 10 pontos, 9 pontos por aí, mas do nada acabou cedendo essas possibilidades e praticamente já voltou a estaca zero. E neste momento, o que significa que o Manchester City, percebendo-se dessa fraqueza do Arsenal, provavelmente vai querer vencer o jogo. E como? Vai querer vencer mesmo. É a única chance que o Manchester City tem. O Arsenal é claro que pode lutar ainda para o título, mas eu não tenho muita esperança, não tenho muita fé, porque conheço o Arsenal desde lá. E quando chega nessa fase final, acaba entregando tudo de bandeja. E assim, este é o meu Arsenal. Bem, é o futebol, faz parte, estamos tristes, mas queríamos que, ao mesmo tempo que o Arsenal vencesse o jogo e ficasse mais à frente e fosse campeão. Não aconteceu, é parte do jogo. O Arsenal desta vez também
trouxe-nos problemas, ou como quem diz, iludiu-nos bastante, mas vamos continuar ainda a apoiá-lo. Faz parte do jogo. Vença quem vença o melhor, né? Neste caso. Bem, também olhando para aquilo que é o próprio clube, o Arsenal, o Manchester City neste momento acaba sendo um clube mais robusto em tudo, em termos táticos, finalização, enfim. O Manchester City, quando começou o campeonato, veio com muitos problemas, mas depois de um tempo acabou se consolidando. E o Arsenal, que vinha bem, mas depois de um tempo já acaba baixando de rendimento. E assim é o futebol na Inglaterra. O que significa que todos os dois podem lutar até nos últimos jogos para ver quem vence ou quem será campeão ou não. Então, isto foi praticamente a Inglaterra. É assim que aconteceu no final de semana. Bem, olhando mais para um outro país lá na Inglaterra, que é neste caso a Alemanha, não há muita coisa que se dizer, porque o Bayern de Munique já é campeão e praticamente não tem mais nada de importante lá. O que estávamos à espera já aconteceu, como eu havia dito numa das análises do vídeo passado, eu disse que o Bayern de Munique estava a um jogo de ser campeão e conseguiu fazer o feito. E já é campeão, está de parabéns o Bayern de Munique, com a equipa que tem, e assim fica mais leve para o Bayern de Munique poder enfrentar o PSG na Liga dos Campeões. Então, praticamente o Bayern de Munique já cumpriu a parte do campeonato e falta a parte da Liga dos Campeões. Bem, como eu disse, que vença o melhor. O Bayern de Munique, neste momento, só está apenas focado para a Liga dos Campeões. O resto já está feito. Bem, olhando para uma outra parte também, que é outra vertente, vamos para a França. Na França ainda não temos campeão, ainda está tudo em aberto. Temos lá o Lens em segundo lugar e temos o PSG em primeiro lugar. O PSG teve uma derrota diante do Lyon, do Hendrick, o Moreira, por aí, e acaba praticamente criando um pouco de desequilíbrio. Aliás, queria dizer, acaba criando um pouco de equilíbrio no campeonato francês, porque praticamente já estão quase todos com os mesmos pontos, o que significa que a qualquer momento também uma das equipas pode ser campeão, ou o Lens ou o próprio PSG. Mas eu quero acreditar que o PSG sempre vai ser campeão, França, né? São casos raros uma outra equipa diferente do PSG voltar a ser campeão. E a outra coisa que também pode acontecer aqui, o PSG, provavelmente ele não está tão focado assim no campeonato francês. O PSG está mais focado para o campeonato, para a Liga dos Campeões, ou Champions League UEFA. É o PSG onde está mais focado. O único objetivo do PSG neste momento, e eu quero acreditar, é apenas a Champions League, que vai defrontar o Bayern de Munique. E não será um jogo não para brincadeira, será um jogo em que todos vão entrar com tudo que tem, com todas as armas, com todos os objetos que forem necessários para um conseguir vencer o outro. Mas jogo é jogo, podemos esperar surpresas. Neste momento ainda não há nenhum favorito, eu quero acreditar, porque as duas equipas praticamente estão no mesmo nível. Então ainda não há nenhum favorito que nós possamos dizer não, o PSG hoje ganha ou o Bayern de Munique ganha o jogo com facilidade. Então ainda não há esta ideia. Okay? Então, na França praticamente o campeonato está aberto, diferentemente da Alemanha, que já temos campeão. E olhando para um outro país também, neste caso, vamos para Portugal, os nossos irmãos portugueses. Tivemos aí também um jogo muito interessante entre Sporting e Benfica do Mourinho. Esperávamos que o Sporting fosse ganhar, mas não foi, não conseguiu fazê-lo. E acabou perdendo em casa por 2-1, por 1-2. Neste caso, o Sporting jogou em casa e tomou 2 golos do Benfica do Mourinho. Bem, com esta vitória do Benfica e com a derrota do Sporting, praticamente o Sporting já está a deixar o título para o Porto. Ou seja, daqui a 2 jogos, provavelmente, se não 3, o Porto poderá ser campeão. Agora, o Porto pode vir a perder um e outro jogo, uma coisa por aí, tudo acontece. Ainda há um pouco de esperança para o Sporting, mas matematicamente, como eu vejo, o Sporting já está fora da corrida do campeonato. Não é por mal, mas consigo ver, já dá para fazer uma análise um pouco mais profunda e eu já consigo prever o que é que vai acontecer futuramente. E eu acredito que o Futebol Clube Porto não vai perder nenhum jogo. Então, se não vai perder nenhum jogo, automaticamente estaria a consolidar a liderança do campeonato português e, consecutivamente, vai ser campeão de Portugal. Bem,
É mais ou menos isto. Agora, entrando para uma outra parte que é mais importante agora, que é lá na América, os nossos irmãos brasileiros, ora viva, como eu tinha dito sempre lá, sejam bem-vindos aí os caras aí, os brasileiros. Olha, no Campeonato Brasileiro tivemos surpresas, jogos bonitos e, de forma geral, no Campeonato Brasileiro, eu quero acreditar que poderemos ter na primeira rodada, poderemos ter na primeira volta, acredito entre Palmeiras ou Flamengo, entre esses dois, um deles poderá ser campeão da primeira volta. Quero acreditar. Bem, como eu disse, são jogos, se calhar até lá alguns já estarão cansados, já não vão produzir como estão a produzir e pode vir a mudar aquilo que é a lógica das coisas, né? E neste caso nós tivemos lá no Brasil alguns jogos importantíssimos, né? O caso de Flamengo, que foi jogar, o Flamengo que jogou em casa contra o Bahia, e o Flamengo conseguiu marcar 2 golos e venceu o jogo por 2-0. Bem, como eu disse, o Flamengo está bem, não está nada mal. O Flamengo está bem encaminhado, assim como no Campeonato Brasileiro, assim como também na Libertadores, está muito bem encaminhado. O outro também que venceu foi o Palmeiras, apesar de ter vencido por 1 golo, ou seja, ter marcado apenas 1 golo, mas vitória é vitória, são 3 pontos e não há mais nada que possa se discutir. O Palmeiras venceu o Paranaense por 1-0 e o Palmeiras também ainda consegue consolidar lá a liderança. E por fim, tivemos um jogo extremamente bonito, extremamente espetacular, que se calhar toda a gente estava à espera deste jogo. Era um jogo em que não se sabia exatamente quem poderia ganhar ou quem poderia perder, digamos assim, não sei se disse bem, mas em todo caso, nós esperávamos que o Santos, ao receber o Fluminense, o Santos pudesse vencer em casa. É claro que na primeira parte o Santos estava a vencer de forma tranquila, mas com a pressão, não pressão, o Santos foi vencendo e, por fim, houve aquela reviravolta, aquela remontada e o Fluminense acabou saindo com 3 pontos na casa do Santos. Neymar e o Gabigol ficaram para trás. Então, foi assim, foi um dos jogos mais esperados, provavelmente também um dos jogos mais comentados, porque é que o Santos deixou isto acontecer, o Santos já estava a ganhar 2-1, o Santos já estava tudo ok, já estava bem encaminhado, estava a fazer um futebol bonito, mas o futebol é futebol, se nós formos a ver também, em termos do próprio desempenho dos jogadores como Neymar, jogadores como Gabigol e da própria equipa do Santos, e não está muito bem. Não só no campeonato, mas também como na Libertadores, as coisas não estão bem, então era previsível este tipo de resultado, tenho que acreditar. Mas venceu o melhor, parabéns ao Fluminense, né? Santos fica para a próxima, acredito que ainda estamos no meio do campeonato, dá para fazer muita coisa, dá para sair do lugar em que está, para ir mais lá à frente. Mas de toda maneira, em todo jeito, acredito que foi um bonito futebol. Eu não consegui acompanhar todo o jogo porque já estava a ficar com sono, porque o jogo aqui estava a acontecer praticamente 21 para 22 e já era tarde, era domingo, eu tinha que depois sair, tratar alguns assuntos logo hoje segunda-feira, mas enfim, ficou aí o futebol. E da próxima também vamos trazer outras análises sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol a nível mundial, sobre o futebol, sobre tudo aquilo que acontece no futebol. Ora, meus irmãos, eu termino por aqui. Não esqueçam de dar um like, não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de comentar aí, seria bom para ajudar o canal a crescer. E como eu disse, eu sou Silvério Aleixo, daqui de Moçambique. Então, tenham um bom dia, uma boa tarde, e aqui em Moçambique já boa tarde, e até a próxima, meus queridos amigos brasileiros.